Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 30 de maio de 2023. E o mercado opera com viés altista hoje, refletindo o progresso nas negociações sobre o aumento do limite de gastos do governo nos Estados Unidos. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou positivo, com certo alívio sobre esse tema do limite de gastos do governo americano. No Japão, a taxa de desemprego caiu abaixo do esperado, ficou em 2,6%, essa que é a menor taxa de desemprego dos países que compõem o grupo do G7. Lá na Europa, as bolsas estão operando sem direção única na sessão de hoje. Lá no Reino Unido, a inflação de preços nas lojas bateu o nível mais alto da série histórica desde 2005. Nas redes de supermercado e varejistas, os preços subiram na casa de 9% na comparação com o ano passado. No setor de alimentos, houve uma pequena queda de 15,7% para 15,4% de inflação. Lá na Turquia, a moeda local do país segue em queda e atingiu um novo recorde de desvalorização depois da reeleição do presidente atual, Tayyip Erdogan. Lá nos Estados Unidos, ontem foi feriado e por isso nós não tivemos as negociações do mercado de ações à vista, mas nós tivemos as negociações dos índices futuros que fecharam em alta. Em Nova York, o Dow Jones Futuro fechou ontem com alta de 1%, o S&P Futuro subiu 1,30% e o Nasdaq Futuro fechou com alta de 2,19%. O mercado por lá já começou a refletir o aumento do limite de gastos do governo nos Estados Unidos, que deve diminuir a percepção de risco sobre esse tema que já vinha se arrastando pelas últimas semanas. A medida ainda deve ser votada no Congresso americano na próxima semana, mas deve pôr um fim nessa discussão pelo menos até janeiro de 2025. Porém, a aprovação dessa medida deve exigir que o governo emita novas dívidas, o que tende a aumentar a pressão sobre as taxas de juros americanas. Ao longo dessa semana, a gente vai ter ainda dados do mercado de trabalho lá dos Estados Unidos, que também deve ficar no radar, dado que um mercado de trabalho mais aquecido também aumenta a pressão sobre a inflação, o que por sua vez pressiona os juros e deve prejudicar o nível de atividade econômica americana. Na agenda hoje, às 11 horas, vão sair os dados de confiança do consumidor, referente ao mês de maio dos Estados Unidos, e agora no pré-mercado os índices futuros estão subindo, apontando para uma sessão que hoje pode ser um pouco mais positiva. Vamos atualizar os índices agora, S&P futuro sobe 0,58%, o Eurostoxx 600 está subindo 0,06%, o FTSE lá em Londres está caindo 0,42%, no Japão o Nikkei fechou com uma alta de 0,30%. Lá na China, o Xangai Composite fechou com alta de 0,09% e o índice de mercados emergentes opera com alta de 1,77% agora. O DXY, o dólar index, está caindo 0,13%, juros de 10 anos dos Estados Unidos caindo 2,26%. O índice de commodities da Bloomberg está caindo 0,65% e o petróleo opera em queda agora de manhã. O petróleo WTI está caindo 1,5% agora, cotado a 71 dólares e 60 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent está caindo 1,67% e está cotado a 75 dólares e 81 centavos o barril. O petróleo volta a operar em queda com a percepção de que as taxas de juros lá nos Estados Unidos podem seguir mais altas com indicadores de inflação que vêm sendo expostos aí, vêm sendo divulgados acima do esperado. Além disso, também tem a expectativa de que a OPEP mantenha o nível atual de produção de petróleo. Lá na China, o minério de ferro operou com queda nessa madrugada, depois de ter subido na sessão de ontem. Lá em Dalian, o minério fechou com uma leve queda de 0,28% e ficou cotado aos 99 dólares e 83 centavos a tonelada. O universo de criptoativos opera com estabilidade nas últimas 24 horas. O Bitcoin cai um pouco, queda de 0,28% agora, cotado a 27.890 dólares. O Ethereum sobe um pouco, alta de 0,17%, cotado a 1.910 dólares, a segunda maior criptomoeda. Vindo para o Brasil ontem, com liquidez reduzida por conta do feriado lá nos Estados Unidos, o Ibovespa fechou com uma queda de 0,52% e fechou nos 110.333 pontos. O dólar por aqui subiu 0,5% ontem e ficou na casa dos R$ 5,01. A curva de juros subiu em quase todos os vencimentos em um movimento de ajuste, depois que caiu bastante na semana passada. No Boletim Focus, as expectativas de inflação para esse ano de 2023 caíram para 5,71% nesse ano, enquanto as projeções de 2024 e 2025 ficaram na mesma estaca, no mesmo patamar. Bom, sem grandes catalisadores para o dia de ontem, o mercado por aqui operou sem grandes movimentos também.
principal queda que acabou impactando o Ibovespa foi a Vale, que fechou ontem com uma queda de 0,75%, apesar da alta do minério de ferro no mercado lá na China ontem. Um outro destaque de queda foram as ações da Eletrobras, com as ações ordinárias ontem caindo mais de 2%, depois que o governo entrou no STF com uma ação para tentar garantir a proporcionalidade de votos da empresa, buscando retomar o controle da companhia. Na ponta mais negativa do Ibovespa, uma queda de quase 4% para as ações da Vibra Energia, depois que a Petrobras negou que estaria coordenando a tentativa de comprar as ações da empresa. Já do lado positivo, destaque para as ações da CVC, que ontem subiram mais de 4%, com o mercado ainda na expectativa pelo anúncio do novo CEO da empresa. A alta também para o setor de educação, refletindo a expectativa de queda na Selic e também com a informação de que o governo deve liberar crédito suplementar para o Ministério da Educação. Bom, na agenda de hoje, agora às 8 horas da manhã, vão sair os dados de confiança do setor de serviços e também sai o IGPM, referente ao mês de maio. Às 9 horas vão sair os dados de inflação ao produtor, referente ao mês de abril, e fechando aqui a nossa agenda, mais tarde às 14h30 sai também o resultado primário das contas do governo federal, referente ao mês de abril. Bom, esses foram os destaques para a gente ficar de olho no dia de hoje. Agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.